Muito obrigado sempre por você estar aqui conosco. Esse é o canal de Aldoir Santos, jornalista aqui de Vacaria. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, ative as notificações e sabe, né? Duas vezes por semana tem conteúdo novo lá. E nesta vez a gente tem um trabalho muito especial para trazer a vocês aqui, porque é uma celebração. São os 45 anos da Embrapa Uva e Vinho comemorados nesse mês, agora na quarta-feira, nesse início do mês, nesse final do mês de agosto. Nós estamos em contato com o chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, Dr. Protas, para que a gente possa falar um pouco mais sobre a história da Embrapa Uva e Vinho, que tem inclusive um trabalho bastante voltado também aqui para a região dos Campos de Cima da Serra, e falar um pouco mais da pesquisa, do trabalho da vitivinicultura, da importância que ela tem para a economia local, regional e também do Brasil. Dr. José Fernando Protas, bem-vindo aqui ao nosso canal, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Aldair. O prazer é todo meu estar em contato contigo e com o pessoal da tua rede. Muito bem. Esse ano um pouco diferente as comemorações, né? Por causa da pandemia, uma comemoração virtual dos 45 anos. Exatamente. Infelizmente, né, um ano tão importante para a história da nossa Embrapa Uva e Vinho, toda a rede da Embrapa Uva e Vinho, com a estação de fruticultura de clima temperado em Vacaria e de viticultura tropical em Jales, São Paulo, né, que é a nossa rede, são as 3 bases físicas. Mas, enfim, infelizmente temos a pandemia, mas também isso não vai nos desanimar e deixar de registrar uma data tão importante para a história da Embrapa. E por que não dizer para a história de cada um de nós que fizemos a Embrapa e fazemos a Embrapa? Hoje são quantos pesquisadores praticamente são envolvidos aí na Embrapa, ligados à Embrapa Uva e Vinho atualmente, assim, mais ou menos? A equipe de pesquisa, nós temos 43 pesquisadores, não é? Mas nós temos, além, digamos, da categoria de pesquisadores, nós temos a categoria de analistas, não é? Que é uma outra categoria. Os analistas, eles não podem ser coordenador de projetos, mas a grande parte do grupo de analistas também são profissionais formados a nível de mestrado e doutorado. Portanto, a equipe ultrapassa as 50 pessoas com esse nível de formação acadêmica. E por que foi criada a Embrapa Uva e Vinho? Bom, a Embrapa Uva e Vinho foi criada, não é? Eu acho que os nossos avós que devem ter sido contemporâneos, né? Porque, na verdade, a Embrapa ela é uma empresa que foi, digamos, na sequência do departamento, né, de pesquisa agropecuária do Ministério da Agricultura, o antigo DNPEA, né, na década de 70, 1975, foi então criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que, enfim, que é a nossa Embrapa. Né? Mas, na verdade, especificamente aqui no caso da Embrapa Uva e Vinho, em função da importância da vitivinicultura nesta região, não é? E naqueles anos, não é? do início lá da primeira metade do século XX, a vitivinicultura já se apresentava como uma atividade econômica extremamente importante. Ela foi uma alavanca, uma mola propulsora do desenvolvimento dessa região, que hoje é uma das regiões mais desenvolvidas, né, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, houve por parte do governo federal, ainda à época de Getúlio Vargas, não é, o entendimento da importância da criação de uma estação experimental de enologia. Essa é a origem, né? Então, a partir daí, então, todo um trabalho foi desenvolvido. Na sequência, se criou a Escola de Viticultura e Enologia, hoje Instituto Federal, não é, da Serra Gaúcha, mas é toda uma história onde a própria autoridade pública, reconhecendo a importância da vitivinicultura, buscou estruturar e instrumentalizar, não é, com fóruns e instituições públicas, tanto para o desenvolvimento da pesquisa quanto da formação de técnicos, não é, que gerou, consequentemente, toda esta pujança, crescimento e desenvolvimento dessa região calcada na vitivinicultura inicialmente. Eu estava ali ouvindo até essa semana também, num trabalho, uma palestra que o senhor fez aí, que trouxe um mapa, né, da vitivinicultura no país, e como é interessante, né, como se expandiu além do sul do Brasil, praticamente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são aqui mais próximos, e o Vale do São Francisco, que é o mais conhecido, mas mesmo assim hoje a vitivinicultura alcança importantes territórios brasileiros, né? É verdade, Aldoir. É uma coisa impressionante, né?
aliás, inclusive é até um pouco peculiar essa situação de fazer uma abordagem como eu venho fazendo já há alguns anos, não é? Mostrando um mapa e, claro, muita gente não aparece naquele momento no mapa e aí me questiona, pô, por que eu não apareci no mapa, né? Bom, aí eu tenho eu tenho os meus critérios, aí eu não estou falando como chefe, estou falando como pesquisador, né? Eu tenho meus critérios para incluir no mapa ou não incluir no mapa, até porque é importante não criar, digamos assim, uma falsa expectativa dentro de um perfil. Claro. Né? Então, é interessante, conforme tu colocou, claro, o Vale de São Francisco ele é a quebra de um paradigma fantástico, né? Porque alguns anos atrás admitir não é que poderia ter uma região vitícola e vitivinícola com a pujança do Vale de São Francisco em condições tropicais, onde viticultura sabidamente é uma cultura de regiões temperadas no mundo, não é? Isso é a quebra de um paradigma que evidencia de uma forma cabal e definitiva que ciência não tem limite, não desconfie, acredite na ciência, acredite nos cientistas, né? Porque foi com base em estudo, em conhecimento, em pesquisa, na capacidade da inteligência humana que isso foi possível. E hoje nós temos, né, nessa região centro-oeste, né, ontem, inclusive, eu mencionei essa parte do estado de Goiás, a parte do Distrito Federal mesmo, já viticulturas consolidadas. Agora, é importante, muitas vezes, que a gente entenda que a consolidação de um polo vitivinícola ele está muito além do domínio tecnológico da produção da uva e do processamento e transformação da uva em produtos, vinhos, suco, vinho espumante, né, e etc. Por quê? Bom, porque, evidentemente, isso, embora seja uma paixão, normalmente as pessoas investem e isso é um negócio. E aí nós temos as nossas dificuldades da própria logística, a dimensão territorial do nosso país, as dificuldades, muitas vezes, transporte, qualidade das estradas, enfim, todo um conjunto não é, de fatores que são fundamentais para a viabilidade econômica. Pode ter a viabilidade técnica, dominar e ter um grande produto, mas tu precisa, evidentemente, de todo um arcabouço de apoio de forma que teu produto chegue no consumidor com qualidade e, o que é mais importante, com preço competitivo. E essa, evidentemente, é uma questão interessante, é uma questão que se vê presente e é uma questão que, em muitos polos que nós temos trabalhado, principalmente na região centro-oeste, acaba não consolidando. Quer dizer, são polos que, em termos tecnológicos, nós temos todos os estudos feitos, há publicações e o domínio mesmo da tecnologia, mas são empreendimentos que, por vezes, os empresários desistem ou, pelo menos, deixam em stand-by em função da dificuldade de viabilizar economicamente em função dessas circunstâncias. Uhum, Mas, de qualquer forma, hoje representa muito para a economia. Dentro do agronegócio, a vitivinicultura é muito importante, né? A vitivinicultura ela tem esse perfil interessante, né, na medida em que nós temos muitos exemplos, né? São muitos exemplos. A Serra Gaúcha, inclusive, é um bom exemplo. Não é? A vitivinicultura tem essa capacidade de ser âncora, não é, referencial do desenvolvimento dos territórios. Então, hoje, não é, quando a gente fala em vitivinicultura, fala em Vale dos Vinhedos, fala em Pinto Bandeira, eu não estou falando, nós não estamos falando só na produção, na comercialização e no consumo de vinhos, espumantes e sucos. É todo uma rede de negócios, né, de serviços, de restaurantes, de hotelarias, de transporte, enfim, há todo um potencial, não é, alavancado dentro dos territórios com base na vitivinicultura. Esse é um aspecto fundamental. Inclusive, algumas regiões que nós temos trabalhado bastante, como a região de São Joaquim, por exemplo, que hoje tem esse projetozinho de altitude de Santa Catarina, né, com condição ambiental muito semelhante ao nosso campus de cima da serra,
Não é uma dos grandes motes e que obteve grande apoio do governo do estado de Santa Catarina era exatamente a constatação do baixo IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano daquela região, e na crença e na aposta de que a vitivinicultura seria um segmento da economia capaz de gerar emprego, renda e desenvolvimento para aquela região, o que, aliás, vem se confirmando, não é? Em termos principalmente de turismo. Não aquela região vem crescendo bastante significativo e interessante. Doutor Puratas, qual que é hoje a diretriz ou a principal linha de pesquisa, né? O que é que a Embrapa está pesquisando nesse setor da vitivinicultura? Então, na verdade, nós temos, né, diversas frentes, não é? Claro que uma das frentes mais importantes, que é uma frente que tem um impacto muito grande e que cria, digamos, uma condição de competitividade interessante para o setor produtivo, é a parte do melhoramento genético, né? A criação de variedades, não é? Então, esta é um sucesso, né, hoje reconhecido no Brasil e no mundo, as variedades de uva sem semente que hoje são produzidas na região do Vale do São Francisco, principalmente, mas também aqui na nossa região, numa condição, né, de cobertura plástica, mas hoje a variedade Isis, Núbia, Vitória, que são cultivares de uva de mesa, são produzidas aqui na região da Serra. Estamos iniciando um projeto muito interessante também em Vacaria, no município de Vacaria, né, em parceria com o Grupo Skill, não e acreditamos com grande potencial. Também uva para processamento, sabe que antigamente nós tínhamos 2 ou 3 variedades com base nas quais era desenvolvido todo o trabalho industrial de vinhos de mesa e suco de uva, não é? Base da Isabel, a Bordeaux, a Concorde um pouco e outras. E hoje nós temos um conjunto enorme de variedades com características tanto no aspecto de potencial enológico, com muita concentração de açúcar, pigmento, aroma, e o que é mais importante, tolerância ao nosso clima chuvoso, né? Muito susceptível ao ataque de doenças fúngicas e etc, etc. Então, esse é um trabalho que cria uma estrutura de alternativas de tecnologias, de variedades de uva, onde, dependendo do foco de mercado da empresa e dependendo também das condições ambientais, de onde está localizado o empreendimento, tu tem uma vasta escolha de alternativas de variedades de uva mais adaptadas ao teu negócio e às condições ambientais. Nós temos outras áreas extremamente importantes. No segmento, por exemplo, dos vinhos finos, nós fomos os pioneiros na criação da indicação geográfica, né, do Vale dos Vinhedos, e hoje praticamente todas as regiões, já está no INPI a outorga da indicação geográfica dos vinhos finos de Santa Catarina, né, de altitude de Santa Catarina, dos vinhos tropicais do Vale de São Francisco, da campanha gaúcha foi outorgado pelo INPI agora esse ano a indicação, que são formas técnicas, mas também na dimensão da gestão do negócio, dos territórios, que tem sido extremamente importante e tem feito toda a diferenciação para que ganhemos, não é mesmo a despeito de todas as dificuldades, política tributária, impostos e tudo mais, que ganhemos, não força e capacidade de competir nesse mundo vitivinícola tão pressionado e tão concorrido, não, como digamos, no mundo todo e no Brasil em especial, que é, digamos, um mercado preferencial e foco de praticamente todos os países vitivinícolas do mundo. Essa pergunta vai mais adiante, mas já vou fazer agora, até porque no início dessa sua última resposta, o senhor falou aí do Grupo Skill, do investimento que o Grupo Skill está fazendo, mas também tem a família Lemos de Almeida em Muitos Capões, tem a família, são famílias, mas são empresas, na verdade, empresas familiares. E o Zanotto, né, tem o Soso, tem o Sopra aí com a Nandini também, enfim, o pessoal que tem investido aqui muito na produção de uvas e vinhos finos. O senhor acredita, aliás, os campos de cima da serra começou a ver essa vocação também, porque tem grãos, já é destaque. A maçã, né, que foi pioneira aqui pela região, e muitos empresários da maçã agora estão migrando também, né? Migrando não, estão agregando também a produção de uvas. O senhor acredita que essa região aí também tem um potencial bastante interessante para entrar aí no mapa depois vitivinícola aí do país em seguida? Tremendo. Inclusive, poderia já ter colocado no mapa. São 2 regiões que eu optei por não colocar agora, que é a região dos Campos de Cima da Serra
e a região da Chapada Diamantina da Bahia, que também está numa fase muito interessante, não é? Os municípios de Mucugê e Morro do Chapéu. Não é? Na verdade, esse ano ainda, eu e mais uma equipe de colegas passamos um dia, meio-dia no Lemos de Almeida e meio-dia com a equipe do João Zanotto, com ele, com o enólogo-chefe. Não tem dúvida nenhuma, inclusive já temos tido preliminarmente conversas, inclusive no sentido de viabilizarmos uma indicação geográfica para a região, o que, de fato, e aí é o aspecto que eu tinha mencionado para ti, o que, de fato, eu estou esperando um pouquinho para caracterizar, eu preciso de uma base um pouco mais consistente relativamente qual o encaminhamento que vai haver. Não é? Porque tem uma série de empreendimentos que foram, voltaram, vieram, ficaram mais ou menos stand-by. Como é que vai ser isso? Entende? Então, e como nós somos parceiros de primeira hora de todos eles, não é? Nós estamos aguardando, então, o Campo de Cima da Serra, não tenho dúvida nenhuma, até porque já é uma região grande produtora, né, de Bordeaux, em Campo Belo do Sul, ali uma grande produção, e eu não tenho dúvida nenhuma. Mas caracterizar como um polo porque no caso nós vamos ter que caracterizar com relação ao processamento, num primeiro momento, com foco em vinho fino, mas eu acredito, e nós veremos muito breve, não precisa muito mais do que 5 anos, não é essa região uma região grande produtora de suco de uva também. Então, não é uma questão de status, é uma questão de critério técnico, de incluir ou não, ou já dar um status de um polo consolidado ou em via de consolidação. Embora eu não tenha dúvida que o projeto campestre Zanotto e o Lemos de Almeida são projetos que, mesmo que fosse solo, são projetos muito bem elaborados, muito bem pensados, com produto de qualidade e que se consolidam. Mas, para mim, eu quero mais para ter a região como um polo e que, logo, logo, possamos ter uma indicação geográfica dos vinhos dessa região. O senhor também disse na sua palestra lá que há uma diminuição das áreas de produção de uva no Rio Grande do Sul, no Brasil, não entendi direito, no Brasil como um todo. Isso pode gerar uma certa preocupação? Como? Eu não entendi a pergunta, desculpa. O senhor chegou a dizer, eu também não sei se eu entendi direito, o senhor chegou a dizer que que está havendo uma diminuição das áreas de produção de uva, né? No Rio Grande do Sul ou no Brasil? Não, o que eu mencionei é na região do Vale do Rio do Peixe, no estado de Santa Catarina. Ah, sim, sim. Lá que está havendo a diminuição. Né? Está havendo um desestímulo da turma mais nova. Né? Então, nós temos um projeto muito grande, um projeto financiado, inclusive, com recursos da FINEP, num programa coordenado pela Embrapa, aqui por mim mesmo, que iniciou lá no ano 2010, e temos acompanhado a miúde todo o processo. Então, o que tem havido é uma mudança naquela região muito forte, como de resto no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha também, né? No sentido de maior produção de suco, de uva, em detrimento do vinho comum, do vinho tradicional, garrafão, até venda a granel, não é? E o que se verifica é que está havendo uma dependência crescente de uva por parte, principalmente das agroindústrias familiares, produtoras de suco, uma dependência crescente da uva no Rio Grande do Sul, em detrimento da produção da uva local, não é? E isso, todo o Brasil, na verdade, é dependente, não é, da uva do Rio Grande do Sul, né? A região de Santa Catarina, principalmente a região do Rio Tijucas, que é outra região tradicional, Nova Trento, por exemplo, depende praticamente 100% da uva. A região da Grande Curitiba depende da uva e do vinho aqui do Sul, não é mesmo o estado de São Paulo, mas nós estamos verificando que muitas dessas regiões, eu comentei ontem, há um resgate da vitivinicultura, inclusive pelo aspecto do enoturismo, tanto essa região de São Paulo, leste de São Paulo, Grande Curitiba. Então, isso alavanca a agregação de valor, né? Nessa região, estamos acompanhando, mas essa região do Vale do Rio do Peixe, que não tem esse perfil, pelo menos não tem tido até agora, nos preocupa esse desestímulo de jovens se envolverem com a viticultura, com a produção da uva propriamente dita.
Estamos falando dos 45 anos da Embrapa Uva e Vinho, mas falando um pouco também do cenário da vitivinicultura, porque é o objetivo de todo o trabalho desses 40, né, quase meio século já da Embrapa Uva e Vinho. Como é que o senhor avalia, doutor Protz, que está o trabalho de um dos braços da Embrapa Uva e Vinho, que é a estação aqui de Vacaria, né? Como é que está o trabalho do pessoal por aqui? Avalio com muito otimismo e muita alegria, não é? A nossa estação de fruticultura de clima temperado em Vacaria, e toda a equipe que compõe, equipe extremamente experiente, competente, bem formada, não é? E prova disso é a ótima relação que nós temos, não é? E reconhecimento por parte do setor empresarial, não é? E tudo isso que nós temos gerado em termos, digamos, de avanço tecnológico e de avanço organizacional, né? Cuja marca referencial ela é muito clara para mim e para muitos colegas, né? E para o setor, né? Que foi a bandeira da produção integrada. Foi mais uma bandeira pioneira da Embrapa Uva e Vinho. Quando eu falo Embrapa Uva e Vinho, eu falo Embrapa Uva e Vinho Bento, Vacaria e Jales, evidentemente, né? Então, foi uma bandeira que foi, digamos, levantada pela Embrapa Uva e Vinho, né? O estímulo e a coordenação maior da doutora Rosa Maria, mas o envolvimento direto, tanto meu quanto do Adalécio na época, e depois o envolvimento de todo mundo, que foi o marco referencial, diferencial, não é? Que colocou a nossa produção de maçã num patamar tecnológico de competência técnica, de preservação ambiental, de preocupação tanto com o consumidor quanto com o trabalhador e certificação dessa diferenciação, não é que transformou, de fato, o Brasil de um país historicamente importador de maçã num grande player, não é? A despeito de todas as dificuldades e incertezas com relação à política cambial, não é, com relação às políticas e mecanismos de barreiras fitossanitárias que existem, mesmo assim nós continuamos, não é, numa trajetória extremamente bem-sucedida, não é? Isso se deve, não tenho dúvida nenhuma, a uma perfeita articulação e competência, né? Vai desde a pesquisa, da assistência técnica, do departamento técnico das empresas, até o espírito empreendedor e competente dos nossos empresários. Sem dúvida nenhuma. Bom, e qual que é a sua impressão e fica que o senhor imagina que vai ser a pesquisa, a própria Embrapa ainda daqui para frente, doutor? Pois então, nós temos, nos últimos tempos, verificado de uma forma bastante clara que na Embrapa e outros institutos de pesquisa tem havido uma reflexão no sentido de uma reorientação do foco das atividades. Veja só, e é uma questão que eu particularmente me preocupa, e muitos colegas se preocupam, e eu sei que as instituições se preocupam. Porque, veja só, em determinado momento, não é, a história da Embrapa é a história que tem uma relação visceral com o perfil, não é, dos primeiros, digamos, das primeiras equipes técnicas da Embrapa. As primeiras equipes técnicas da Embrapa, que eu faço quase parte das primeiras equipes, vou fazer 41 anos de Embrapa, então já tenho uma história. Eram formadas, não é, basicamente por jovens, não é, originários do meio rural, filho de agricultor, estudantes em escola agrotécnicas, enfim, com pé na terra mesmo e tudo mais. E isso possibilitou, não é, que esse universo de jovens que foram estudar, né? Na década de 70, a Embrapa teve um forte trabalho de recrutamento e oportunizou mestrados e doutorados, mas, enfim, um grupo com muita intimidade, não é, com muita intimidade com o rural, não é, com o mundo rural. Ao passar do tempo, em determinado momento, se viu crescentemente uma aproximação do foco dos trabalhos, menos em pesquisa aplicada, menos no pé no chão, e muito semelhante à academia, muito paper, muito trabalho científico, mas pouca prática. Não é difícil. A gente olha assim
numa unidade como a nossa, nós vemos aqueles colegas pesquisadores, e aqui não está fazendo avaliação de competência, de formação, não, é cultura, não é identidade, né? É intimidade. Então, isso, ao longo dos últimos anos, vem proporcionando e estimulando uma reflexão relativamente a esse foco. Para responder a tua pergunta, mais recentemente, toda a orientação programática na Embrapa está muito mais voltado a um trabalho articulado em parceria, proporcionando e focando no processo de inovação empresarial, ou seja, pegar o conhecimento que se tem gerado, pegar a inteligência que tem disponível, tirar das gavetas e transformar isso em melhoria competitiva, em práticas mais modernas, em formas de manejo mais adequado, com maior produtividade, com menor impacto ambiental, com maior agregação de valor, etc, etc. Então, definitivamente, nós estamos voltando à origem de um trabalho. Isso não se nega a necessidade, a importância de um percentual de pesquisa básica, mas um trabalho fundamentalmente focado em fazer com que tudo que nós sabemos, tudo que nós geramos de informação seja apropriado pelo produtor, de forma que ele seja mais competitivo e que ele consiga, digamos assim, ter sustentabilidade, não é, econômica e longevidade no seu negócio. Perfeito. Muito obrigado, doutor, pela sua atenção aqui conosco, por possibilitar que a gente pudesse compartilhar com os nossos internautas aqui que acompanham o canal um pouco da história. E aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho aí na Embrapa e principalmente toda a equipe, né, todos os pesquisadores e demais colaboradores, né, a colega Viviane também, que é da imprensa aí da Embrapa, o Vivinho, pelos 45 anos. Um forte abraço. Eu agradeço muito. Foi um prazer, Aldair. Eu estou sempre à disposição, a Embrapa Vivim está sempre à disposição, e obrigado pelo teu trabalho competente, divulgando tudo aquilo de bom que a gente faz pela nossa vitivinicultura e pela nossa produção de frutas em geral e maçã em especial. Grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado, doutor José Fernando Protas, chefe-geral da Embrapa Vivim, conosco aqui no canal. 45 anos da Embrapa, comemorados oficialmente no dia 26 de agosto, mas há uma série de atividades que são online. Você acessa o site lá da Embrapa e pode ver as comemorações. Em função da pandemia, as comemorações serão online. Mais uma vez, o nosso abraço, parabéns a toda a equipe da Embrapa Uva e Vinho, e você que nos acompanha, siga aí que toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui pelo canal.